Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula de lógica de programação. Vamos continuar então. Então, agora o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês a execução de um algoritmo e como é que essas instruções que a gente passa para o computador elas se comportam, né? Na memória, no armazenamento, seguindo aí os passos do nosso algoritmo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse algoritmo aqui que a gente estava fazendo anteriormente, né? Que eu expliquei na outra aula, eu expliquei esse algoritmo basiquinho aqui, que é para somar dois números, e dessa forma como ele está aqui, ele está então na linguagem natural. O que acontece? Veja, quando a gente executa esse algoritmo, como é que vai aparecer na tela do computador? Então, vai aparecer lá. Por exemplo, eu não coloquei aqui, pessoal, para aparecer uma mensagem, tá? Essa mensagem que apareceu aqui, eu não coloquei aqui ainda. Mas tudo bem, né? Quando a gente for efetivamente fazer o nosso programinha, a gente já vai colocar a mensagem, tá? Mas por enquanto eu não coloquei. Mas como é que sairia na tela? Então, ele pediria o primeiro número, tá? Então, aqui, por exemplo, seria digitado o número 5. Aí ele pediria o segundo número, por exemplo, o número 2. E aí o resultado da soma, que seria o 7. Mas como é que tudo isso acontece dentro do computador? Porque isso é muito importante que vocês entendam, para que a hora que vocês forem criar o programa de vocês, vocês saberem exatamente como é que funciona a máquina em si, né? Esse computador. Então, repare aqui, ó, veja. Aqui eu já coloquei o algoritmo em pseudocódigo, tá? Então, aqui eu já tenho alguns comandos, como eu falei para vocês, né? Então, leia o número 1, leia o número 2, já são comandos. Mostre a soma, tá? Mostre ou imprima, tanto faz. São palavras que são semelhantes, né? E aqui eu tô usando essa outra palavrinha aqui, soma, que eu vou explicar agora como é que funciona. Bom, então aqui eu coloquei um exemplo na linguagem que a gente chama de linguagem natural, que é a forma como a gente fala e tal. E aqui já com algumas regrinhas, tá? Que a gente chama também de pseudocódigo. Bom, vamos falar agora da memória. Como é que acontece quando o computador vai executar? Vamos pegar esse aqui, né? Quando o computador entra para executar esse programinha aqui, que é o meu algoritmo, esse aqui, como é que ele vai fazer isso? Bom, a primeira coisa é ele vai encontrar esse comando aqui, né? Leia o número 1. Então, o que vai acontecer? Quando ele lê esse número 1, ele vai criar na memória do computador um espaço, né? Como se fosse uma caixinha. E essa caixinha nós demos o nome de número 1, tá? Então, esse número 1 é o nome que a gente dá. No caso, eu dei aqui para receber o conteúdo que for digitado do teclado, tá? De novo, na próxima linha, ele vai ver o número 2. O que vai acontecer? Ele vai de novo criar uma caixinha na memória do computador e essa caixinha, para mim, vai ter o nome de número 2, que foi o nome que eu dei, certo? E finalmente vai ter uma terceira caixinha com o nome de soma, que também foi um nome que eu dei, tá? Então, tanto esse número 1, quanto esse número 2, quanto essa soma, são nomes que eu mesmo criei no meu programa, no meu algoritmo, certo? Muito bem. Quando o número 5, então, é digitado aqui, ele vai direto para essa caixinha lá na memória. Olha lá, foi para lá. Da mesma forma, o número 2, né? O número 2 foi digitado aqui, ele foi direto para aquele espaço reservado na memória que eu nomeei como número 2. E, finalmente, esse 7, veja, ele não é digitado do teclado, né? Apenas o que é entrada, lembra da entrada? Entrada são esses dois. Isso aqui já faz parte do. Aqui no meio acontece o processamento, que é a soma dos dois, né? O 5 mais o 2. E aí depois eu tenho a saída. Essa saída, veja, ela vem aqui para a tela de novo, né? Para o usuário que tá usando esse programinha receber o resultado, certo? Muito bem. Agora, pessoal, presta atenção. Essas três palavras que eu falei para vocês que eu criei, que eu, né, dei o nome,
elas são chamadas de variáveis, né? Por quê? O nome já diz variável, por quê? Porque elas variam, o conteúdo delas aqui dentro varia, muda, certo? Eles podem mudar, dependendo das entradas, esse resultado aqui, por exemplo, muda também. Então, eu posso colocar outros números aqui dentro, quaisquer, que sempre vai mudar. E tudo aqui muda. Eu posso colocar outro número aqui, que o resultado também vai mudar. Então, todos esses três aqui são chamados de variáveis. Essas variáveis é a gente que cria no nosso programa, tá? Eu crio, dou o nome que eu quiser. Claro que é sempre bom você colocar um nome que seja sugestivo, né? Que a gente fala, um nome que lembre, né? O que está acontecendo ali, tá bom? Vamos falar melhor também depois. Então, aqui, novamente, ó, eu coloquei aqui de novo, né? Os mesmos passos para mostrar para vocês, tá vendo como agora eu mudei os valores, né? Agora eu coloquei outros números, 7, 4 e 11. Aqui está o nosso programinha. E como é que ficou agora na memória? Olha lá. Criou as três variáveis. Agora foi o 7 para lá, foi o 4 e o resultado veio para o teclado. Veio para o monitor aqui o resultado. Tá vendo como mudou agora, né? Antes eram outros números que eu tinha colocado aqui, mas essa variável continua a mesma que eu criei, as mesmas. Só que esse conteúdo aqui dentro ele vai mudando. Por isso é que a gente chama de variável, né? Essas três aqui são chamadas de variáveis porque elas podem mudar, tá? Então, sempre que eu crio essas variáveis no meu programa, eu coloco o nome que eu quiser e sabendo que elas vão mudar o conteúdo. Por isso são chamadas de variáveis, ok? Muito bem. Agora eu tenho um outro exemplo aqui, olha só. Obter um número, sim. Multiplicar o número obtido por 5. Tá, mostrar o resultado. Então tá bom, vamos ver como é que seria aqui. Digite um número, beleza, número 2 foi digitado, resultado 10. Pronto, ele já fez aqui o resultado. O que ele fez? Ele pegou, como o 2 foi digitado, então ele fez 2 vezes, né, o 5, que era para multiplicar por 5, e deu o resultado 10, certo? Bom, o que aconteceu aqui? Aqui está o nosso, deixa eu falar para vocês aqui, o nosso pseudocódigo, né? Ele leu o número 1, esse número 1 lembra que é uma variável. Agora eu criei uma outra variável chamada multi. Por quê? Porque agora é uma multiplicação, olha, tá vendo? Por isso que eu falei, sugestivo significa você dar um nome para sua variável que tem a ver com aquilo que você está fazendo, que tem a ver com aquilo que a variável vai receber, né? Nesse caso aqui, a variável vai receber, esse igual aqui a gente pode chamar de recebe também, o número 1, que foi o número que foi digitado, vezes 5. Pessoal, no computador, nos algoritmos, nos programas, a gente sempre usa esse símbolo de asterisco para indicar a multiplicação, tá bom? Então, sempre não esqueçam, é o asterisco que a gente usa, tá? E no final, mostre multi. O que é multi? Multi é a variável que está armazenada, onde está armazenado esse cálculo que ele fez anteriormente aqui. Tá vendo que teve uma sequência lógica aqui, lembrando lá da lógica? Primeiro ele leu o número, depois ele guardou nessa variável multi o número lido vezes 5, e aí finalmente pedi para ele mostrar o resultado. Bom, o que acontece aqui? Só para vocês relembrarem, né? Ele cria as duas variáveis, a variável número 1 e a variável multi, joga aqui o valor 2 que foi digitado, e depois dá um resultado, e aí depois ele mostra na tela. Então, aqui aconteceu, agora eu já vou colocar, como vocês já sabem, né, o asterisco, 2 vezes 5. Agora, o que acontece aqui? Esse número 5, ele vai ser sempre 5, gente. Se eu não mudar no meu programa, esse número 5 não vai mudar. Esse número 2 e esse número 10, eles podem mudar a qualquer momento. Eu posso colocar quaisquer outros números aqui, né? Número 3, número 20, número 10, enfim. Agora, esse 5 não. Todos os números que eu digitar aqui serão multiplicados por 5, certo? Esse 5 não vai mudar. O que significa isso? É que esse 5, pessoal, é uma constante. Olha aqui, ó, uma nova palavrinha que aparece aí. Então, a gente já aprendeu que são variáveis, que são aqueles valores que mudam, portanto, são essas aqui,
certo? Agora, um valor que você tenha no seu programa que não vai mudar, isso é chamado de constante, que é exatamente o contrário de variável, né? Tudo bem? Então, agora a gente já sabe o que é constante e o que é variável, ok? Mais um exemplo aqui que eu coloquei. Ah, então aqui eu coloquei outros números, tá vendo? Agora eu coloquei o número 6, tá vendo como variou? 6 ele multiplicou por quanto? Multiplicou por 5 de novo, porque deu 30. Então, tá vendo como apareceu de novo aqui essa constante, né? Então, nesse caso, nós temos o que aqui de diferente agora? Essa constante. Então, constantes são valores que não mudam dentro do programa. Por sua vez, variáveis podem receber diversos valores diferentes dentro do programa, certo? Tudo bem? Então, tá bom, vamos lá. Tipos de variáveis. Então, aqueles tipos de variáveis que nós criamos lá, que eu coloquei como exemplo lá. Então, as variáveis, elas podem ser numéricas, certo? Que recebem sempre valores numéricos. Dentro das variáveis numéricas, a gente pode ter dois tipos básicos, que são o inteiro, que vai receber números inteiros, quaisquer, né? 1, 2, menos 10 e tal. E o real, que vai receber números com vírgula, né? Números decimais. Claro que não são só esses, tá, pessoal? Não são só esses aqui. Mas, como eu disse, a gente está começando, né? Então, a gente vai, por enquanto, falar a respeito desses, que é algo mais básico, né? Mais fácil para vocês entenderem agora no início. Temos um outro tipo de variável chamado variável caractere, que é aquelas variáveis que recebem textos, certo? Em algumas linguagens, esse tipo recebe apenas um caractere, em algumas linguagens, tá? Então, ao invés de receber um texto, recebe só um caractere, mas fica mais para frente. Por enquanto, a gente vai admitir que essa variável do tipo caractere, que a gente vai utilizar no Visualg, né? Ela aceita textos, tá? Nomes, palavras. E as variáveis lógicas, chamadas de lógicas, o que é esse tipo lógico? Armazena valores lógicos, por exemplo, verdadeiro ou falso. Então, você quer fazer um teste com alguma condição que você tenha. Se você quer descobrir se é verdadeiro ou falso, alguma entrada de dados você pode usar como tipo lógico, tá bom? Como escolher os nomes das variáveis? Bom, primeiro passo, primeira coisa, não podem conter espaços. Então, esse nome de variável não pode. Tá vendo aqui o espaço aqui no meio? Nome, espaço, do, espaço, aluno. Isso não pode acontecer. Não podemos criar variáveis assim, tá? Não podem começar com números. Também aqui, ó, um aluno. Também não podemos criar variáveis assim, ok? Podem ter underline, ou seja, aquele sublinhado, né? Então seria nome aluno. Esse underline aqui pode? Sim, esse pode, porque daí ele liga, né, as duas palavras e é como se fosse uma palavra só isso daqui. Aí tudo bem, aí ele aceita sim, tá? Não podem ser nomes de comandos da linguagem. Por exemplo, esse comando aqui, escreva, é um comando do Visualg. A gente chama também de palavra reservada, tá? Então, esse tipo, não posso criar uma variável com esse tipo. Então, eu posso criar variáveis como, por exemplo, número 1, colocando o número aqui no final, lembra que não pode ser no início. Posso colocar simplesmente num, posso colocar simplesmente N1, posso colocar uma outra variável chamada nome, chamada aluno, etc, etc. Então, são vários tipos e exemplos que eu posso criar uma variável, mas não desses com esses que eu coloquei aqui, por exemplo, tá bom? Certo, gente? Então é isso, ficamos por aqui e vejo vocês na próxima aula, ok? Um abraço, até lá!